Apocalipse capítulo 20, no versículo 14 ao 15, diz assim: E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. E oremos. Amado Pai, abençoe agora a Tua palavra, que o Senhor possa me dar poder para pregar com clareza e eficácia. Nos dê ouvidos para ouvir, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. E vamos sentar esta noite. Estamos de volta, então, no nosso estudo sobre escatologia. E nós vamos ver hoje a respeito do lago de fogo e o inferno. Qual a diferença entre o lago de fogo e o inferno? Nós abordamos esse tema na semana passada, mas nós deixamos para essa semana esclarecer mais detalhadamente essa diferença. E há uma diferença, é óbvio que há uma diferença, como a gente lê no versículo 14, onde fala: e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Então, o inferno e o lago de fogo não podem ser a mesma coisa, porque você não pode lançar a mesma coisa dentro da mesma coisa, não faz sentido. Então, são duas coisas distintas, isso fica claro aqui. Mas é impressionante quantas doutrinas, quantas falsas religiões não creem na existência do lago de fogo ou até mesmo na existência do inferno. Dizem as pessoas que é uma referência meramente simbólica, é uma expressão linguística, mas não é literal, não é algo verídico, não é algo que realmente existe. Quem gostaria muito que isso fosse verdade é o próprio Satanás. Ele sabe que esse é o destino final dele, então ele adoraria, ele gostaria muito que isso não é verdade, mas ele sabe que não é mentira, ele sabe que é verdade, mas ele então tenta influenciar falsas religiões, ele promove falsas doutrinas que negam a existência do lago de fogo, negam a existência do inferno. E esse é um bom termômetro. Qualquer doutrina, religião ou igreja que nega a existência literal do inferno / lago de fogo é uma falsa religião. E com exceção das religiões judaico-cristãs, ou seja, o cristianismo no seu mais amplo leque, lembrando que a Igreja Católica não acredita no inferno per se, eles têm uma versão diferente do inferno, que o inferno é um lugar onde você vai pagar os seus pecados e depois você sai purificado de lá. Isso não acontece. Tá? Então, as religiões que têm um pano de fundo judaico-cristão e até mesmo os muçulmanos, lembrando que Islã crê em Jesus, Islã crê no Velho Testamento, Islã ele crê em tudo isso, só que não como a Bíblia fala. Eles acreditam em Jesus, que foi um grande profeta, um grande mestre, eles creem que Jesus vai voltar, mas não como rei, não como Deus, mas eles acreditam que Jesus vai voltar. Então, fora essas religiões, as outras, espírita, hindu, sikh, budismo, espiritismo e tantas outras, eles não acreditam. Muitas seitas pseudo-cristãs, como Adventista, Testemunho de Jeová, Mormon, eles acreditam na destruição, na aniquilação da alma. Então o perdido morre, acabou, desapareceu. Não acredita no sofrimento, tormento, no inferno eterno. Eles não creem nisso. Mas existe, você não tem como ser bíblico e negar a existência literal do inferno e, consequentemente, do lago de fogo. Mas o termo lago de fogo, ele só ocorre, lago de fogo, ele só ocorre 4 vezes na Bíblia, e essas 4 vezes todas em Apocalipse. Mas existem outras referências que estão falando sobre o lago de fogo, só que não chama de lago de fogo. Por exemplo, Judas, capítulo único, versículo 7, diz assim: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se entregue à fornicação como aqueles, e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Quando fala fogo eterno, está falando sobre o lago de fogo. E daqui a pouquinho, uma das diferenças que existe entre inferno e lago de fogo, é que o lago de fogo é eterno, e inferno não é eterno. Mas falaremos mais disso daqui a pouquinho. Mateus 25, versículo 46, Jesus fala: irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a
vida eterna. Você não tem como crer em vida eterna sem acreditar no tormento eterno. Se a salvação é eterna, e então a condenação, o inferno, no caso o lago de fogo, também é eterno. Tá? Como veremos daqui a pouquinho. Mateus 13, mais uma vez, versículo 41, mandará o Filho do Homem os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo o que causa escândalo, e os que cometem iniquidade, e lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. O contexto de Mateus 13, esses versículos que eu li, está falando sobre o joio. Tá? E se a gente lê a história toda e a explicação que Jesus dá, a história do joio, quando fala sobre a colheita do joio, ali está falando justamente sobre o lago de fogo. Esse fornalha de fogo é o lago de fogo. Porque se você voltar para Mateus 13, 39, ou seja, logo antes do que nós lemos agora, diz assim, o inimigo, Jesus está explicando quem é quem na história do joio. O inimigo que o semeou é o diabo, e a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. Então, a ceifa do joio é quando? É no fim do mundo. Quando vai acontecer o fim do mundo? Apocalipse 20 e 21, como nós temos visto. Então, em Apocalipse 20 e 21, vai ser o fim do mundo, julgamento do trono branco, novo céu, nova terra, nova Jerusalém, é o fim deste mundo, tá? Como nós temos visto essas últimas semanas. Então, o contexto desse fornalha de fogo que Jesus falou, que é o destino do joio, é justamente o lago de fogo, que vai acontecer lá em Apocalipse 20 e 21, que é justamente depois que é feito o trono branco, né, que nós temos visto, e logo depois vem o novo céu e a nova terra. Então, existem essas referências ao lago de fogo, apesar de não ter o nome lago de fogo, mas é a mesma coisa. A Bíblia usa outros nomes, e esses nomes, eu vou citar alguns deles agora, todos eles podem ser usados intercambiavelmente entre inferno ou lago de fogo, apesar de serem coisas distintas. Inferno, inferno, lago de fogo, mas essas referências que eu vou dar agora para vocês, elas podem ser aplicadas para ambos, porque todas essas referências, elas dividem característica com ambos. Por exemplo, Isaías 33, 14 se refere ao fogo consumidor, labaredas eternas. O que é isso, pastor? É o lago de fogo, tá? É um fogo consumidor, labaredas eternas. E Mateus 13, 41, que nós lemos agora há pouco, se refere à fornalha de fogo. Lá em Apocalipse 19 e 20, que nós lemos, fala sobre o lago de fogo. Em Apocalipse 20, 14, chama o lago de fogo de segunda morte. Né? E aqueles cujo nome não está escrito no livro da vida são lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então a segunda morte, lago de fogo, é a mesma coisa. É outro nome que é dado, mas está falando sobre a mesma coisa. Lá em Mateus 8, 12, fala sobre trevas exteriores. Em 2 Pedro 2,4, cadeias de escuridão. Judas, capítulo 1, versículo 13, negrura das trevas. Então está falando aqui tudo sobre justamente o inferno ou o lago de fogo. Aí você pergunta, mas pastor, sobre esse ponto último aí, 4 referências, trevas exteriores, cadeias de escuridão, negrura das trevas, mas se o inferno é um lugar de fogo, como é que é escuridão? Como é que é escuro? Se eu acendo uma fogueira, uma vela, um fogo, aquilo vai dar luz. É verdade. Porém, quanto mais quente a luz, quanto mais quente o fogo, menos luz aquela chama dá. Alguém aqui já viu maçarico? Você pode diminuir a quantidade de oxigênio e ele é um fogo meio labareda, né? Bem amarelo, ele dá bastante luz. Mas quando você aumenta o oxigênio e o fogo fica mais quente, ele não fica mais as labaredas, ela fica só aquela linguinha. Que cor é aquela linguinha? Ela é azul. Mas você sabia que antes, entre a saída do maçarico e aquela labaredazinha azul, você olha, você não vê nada, né? Não tem nada lá, só não bote o dedo. Se você botar o dedo, ele vai atravessar. Porque a chama mais quente, ela é calor puro e não emana luz nenhuma.
Vá para casa hoje, no seu fogão, ligue o fogão, a boca do fogão, da panela, né, que você coloca. Aí você aumente, você vai ver a mesma coisa. Vai ver umas chamazinhas azuis, mas elas parecem que estão soltas no ar. Elas não começam quando sai do buraquinho, começam quando sai do buraquinho, só que você não vê ela quando ela sai daquele buraquinho, só vê ela quando ela fica azul. Mas antes do azul tem chama, só que você não enxerga, porque a chama mais quente, ela não emana luz. Uma vela não é muito quente, uma vela você consegue, você já fez isso alguém? Você deu uma vela, você passa o dedo assim rapidinho, né? Você nem sente nada, se for rapidinho. Agora, faça aquilo no maçarico. Quando você fizer isso, a ponta do dedo cai. Porque a chama é muito quente. Ela vai atravessar a sua pele, os tendões, o osso, tudo. Por quê? Porque é uma chama muito quente. E a chama mais quente, ela não emana luz. Então, quando fala sobre trevas, é aquela parte do inferno mais quente. O lago de fogo mais quente, o fogo é tão quente que não vai ter aquelas chamas amarelas. Você acende um fogo, aquilo solta a luz. Na chama amarela, que é uma chama relativamente fria, em comparação com a chama de um maçarico. Da mesma forma, você não vai fazer trabalho de solda em metalurgia usando uma vela. Você tem que usar um maçarico. Por quê? Você tem que ter temperaturas altíssimas, e não apenas uma vela qualquer. Então, essa explicação que muita gente fala, pastor, mas a Bíblia é cheia de erro, fala que o inferno vai ser trevas, mas vai ter fogo. Como é que é possível? Eu acabei de explicar como é possível. Tá? Isso não é física, é o que é, tá bom? Então, temos que entender isso. Agora, existem sim semelhança entre esses dois. Lá no versículo 14 de Apocalipse 20, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. A primeira coisa mais óbvia e importante, em termos de semelhança, estamos vendo as semelhanças, é que ambos são lugares físicos. Parece simples, mas é importante saber isso. Se o inferno foi lançado de um lago de fogo, então alguma coisa física foi lançado dentro de outra coisa física. Não é uma ideia, um conceito, um simbolismo. Se fosse ideia, conceito, simbolismo, então não seria algo concreto. Mas isso é um lugar físico, é algo concreto que existe de fato. Outra semelhança eu falei um pouquinho agora sobre isso, é a questão do fogo. Tem fogo, tanto no inferno quanto no lago de fogo existe fogo. Parece óbvio falar, mas é uma semelhança. Lá em 2 Tessalonicenses 1,8, fala assim: com labareda de fogo, tomando vingança dos que não conhecem a Deus e dos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais, por castigo, padecerão eterna perdição, longe da face do Senhor e da glória do seu poder. Como que Jesus vai fazer isso? Com labareda de fogo. Labareda de fogo. Então, haverá fogo. Que outra semelhança nós temos entre inferno e lago de fogo? Bom, ambos os lugares vão ser lugares onde haverá memórias. E são ambos lugares onde não há morte. Por quê? Porque você já está morto. Por isso que fala segunda morte, não tem terceira morte. Tem a primeira morte, que é do corpo, a segunda morte é o lago de fogo. Essa segunda morte, dela ninguém sai, você não tem como morrer da segunda morte. Mas note que é um lugar que, apesar de morto, você vai ter memória e lembrança de tudo que ocorreu nessa vida. Você vai lembrar de pessoas, acontecimentos, você vai lembrar também memórias. Como é que eu sabe disso, pastor? Lucas 16, 27. E disse ele: rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Aqui, é claro, está falando sobre um homem rico, que morreu, foi para o inferno. Ele está falando com Abraão, para mandar Lázaro ir para a casa dele, avisar os irmãos sobre aquele lugar, porque ele não queria que os irmãos fossem para aquele lugar terrível de tormento. Então, aqui está um homem rico, em chamas, em tormento, no inferno, mas ele está lembrando do quê? Ele tem 5 irmãos. Ele está em tormento, mas ele lembra-se desta vida, ele lembra-se, e ele pensa, eles
são como eu, eles creem como eu. Se eu vim parar aqui, eles também vêm para cá. Abraão manda Lázaro lá para falar, avisá-los para que eles não venham para esse lugar terrível. Então, no inferno ou no lago de fogo, nós vamos estar lembrando. No caso aqui, o homem rico estava no inferno, não no lago de fogo, mas nós vamos manter as nossas memórias. As nossas memórias habitam na nossa alma. A nossa alma é eterna. O corpo morre, mas a alma segue adiante. Se é perdida, então ela vai para o inferno e posteriormente para o lago de fogo. Mas é na alma, onde estão nossas memórias, que nós vamos lembrar. Está lá, a alma não vai ser aniquilada, a alma não vai ser desfeita. Então, tudo que hoje compõe a sua alma, as memórias, as decisões, tudo isso está lá. E continuará lá após a morte do corpo, que é a primeira morte. Então, nós vamos ter lembrança, nós vamos lembrar. Eu acredito que as pessoas no lago de fogo do inferno vão lembrar das oportunidades que tiveram. Quantas vezes rejeitaram o evangelho. Quantas oportunidades perdidas, vão lembrar aquelas coisas que fizeram, que eles mereceram um castigo mais severo, talvez. Tudo isso vai estar na memória. E memória não vai ser desfeita. No lago de fogo e no inferno, é um lugar de sofrimento, de castigo, onde não há repouso, onde não há trégua. Apocalipse 14, 11. E a fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e não tem repouso nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e aquele que receber o sinal do seu nome. Não tem descanso de dia ou de noite. É atormentado para sempre. Não tem descanso quer dizer que eles não vão poder descansar. Dormir, sentar, descansar. Não haverá repouso. Alguém aqui já esteve exausto? Bateria chegou a zero, cansado. Você daria tudo para simplesmente deitar e descansar por meia hora, só para dar uma coisa. Lá não vai ter isso. Por toda a eternidade não haverá repouso. Você não poderá sentar, deitar, não vai ter pausa no sofrimento, não vai ser pausa no tormento. Lá você vai sentir sede e fome. O homem rico, lá no inferno, olhando para Abraão, pediu para Lázaro, antes de mandar Lázaro falar para os irmãos dele, pediu que Lázaro molhasse a ponta do dedo, para colocar uma gota d'água na língua dele. Até hoje, ele sente sede. Até hoje, nenhuma gota d'água foi posta na língua dele. Se você sente sede, provavelmente você sente fome, cansaço, só que não há satisfação alguma dos nossos sentidos de cansaço, sede, fome, medo, escuridão. A Bíblia fala que haverá ranger de dentes e pranto e choro. Já pensou você em trevas, só ouvindo aquela multidão enorme, pranteando, chorando, gritando, berrando, pleiteando. Por quanto tempo? Para todo sempre. Dia e noite, para todo sempre. Sem descanso, sem trégua. Por isso que Jesus falou muito mais sobre o inferno do que ele falou sobre o céu. Isso é um fato. Que o inferno é um lugar real, o lago de fogo é um lugar real. Essas e outras características deixam claro que é impossível o inferno e o lago de fogo não ser um lugar literal. Literal. Olhe comigo no versículo 10 do Apocalipse 20, nós vemos algumas semelhanças, vamos ver agora as diferenças. Tá? Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então aqui mais uma vez falando sobre a tormenta que é de dia, que é de noite, é para todo sempre. Tá? Por que é importante de dia e de noite? Lá vai ter dia, vai ter noite? Não, mas é para ter uma ideia. Antigamente, naquela época, você trabalhava de dia e à noite você dormia. Não tinha energia elétrica, não tinha
televisão, não tinha internet, não tinha nada. Então, o sol raiava, você acordava, e você começava o seu dia. Você ia trabalhar, trabalhava até escurecer, aí você ia para casa dormir e descansar. Aqui não. Inferno, lago de fogo, não vai ter o ciclo diário de sol, lua, 24 horas, não vai ter isso. Então, por que fala dia e noite? É para dar a ideia de que não vai ter descanso. Normalmente você trabalha de dia e descansa à noite. Pois lá não vai ter essa de descansar à noite. Não vai ter descanso nem de dia e nem de noite. E vai ser para sempre, para todo sempre. Então, talvez uma das mais marcantes diferenças entre lago de fogo e inferno é a questão da duração. O inferno, propriamente dito, ele não é eterno. O lago de fogo, por outro lado, ele é, sim, eterno. Ele não tem fim. O inferno, ele vai ter fim, como nós vamos ver daqui a pouquinho. Além disso, a Bíblia indica que existe uma diferença na condição dos ocupantes. Por exemplo, no lago de fogo, nós já vimos isso semana passada, haverá graus, dependendo da condenação no julgamento do grande trono branco. Haverá graus de sofrimento que serão atribuídos. Todos os graus vão ser terríveis, só que uns graus vão ser mais terríveis do que outros. Já o inferno, ao que tudo indica, que nós podemos ver na Bíblia, o inferno propriamente dito, vai ser igual para todo mundo. É igual, horrível, mas vai ser igual para todo mundo. Não haverá distinção de tormento. O mesmo tormento do homem rico vai ser o mesmo tormento de qualquer outra pessoa. Por exemplo, nós sabemos que o homem rico está lá, não sabemos o nome dele. Lembrando que a história de Lázaro e o homem rico não é uma parábola, porque quando é uma parábola, a Bíblia fala, contou-lhes uma parábola. Outra coisa, parábola não tem nome. Lázaro é um nome próprio. Agora, note como não identifica o perdido, o homem rico. Mas o homem rico está lá no inferno, sabemos disso, por Lucas 16. Também sabemos que Judas Iscariotes está no inferno, sabemos disso. Então, tanto Judas Iscariotes quanto o homem rico estão desfrutando, não é a palavra certa, estão sofrendo o mesmo sofrimento. Mas no lago de fogo, eu diria que Judas Iscariotes vai receber uma posição no lago de fogo muito pior do que o homem rico, na minha opinião. É claro, eu não sou Deus, não vou julgar, mas eu acredito que Judas Iscariotes, por ter sido um apóstolo, convivido com Cristo e ter negado, vendido Jesus, vai ter muito mais culpa no cartório do que o homem rico, que era perdido, mas não fez tantas coisas quanto Judas Iscariotes. Mas os dois estão no inferno hoje. Hoje estão no inferno e estão no mesmo nível de sofrimento. O lago de fogo não. O lago de fogo vai ter um sofrimento gradeado e vai ser definido no julgamento do grande trono branco, como nós vimos na semana passada, como eu acabei de falar. O inferno, outra diferença, o inferno não é o destino final para ninguém, nem os salvos e nem os perdidos. Inferno não é o destino final. O inferno, para os perdidos, é um lugar de sofrimento onde aguardam o julgamento e condenação final no tribunal, no julgamento do grande trono branco. Então, enquanto não estão lá, eles estão nesse lugar chamado inferno. É um lugar de tormenta, um lugar de chamas, um lugar de sofrimento, mas não é eterno. É uma espécie, se a gente pudesse fazer uma comparação entre a penitenciária e a casa de detenção. A casa de detenção é onde a pessoa vai presa, mas ela ainda não foi julgada. Então ela fica presa, mas não condenada. Ela está presa à disposição da justiça, um país normal, no Brasil hoje em dia ninguém fica preso mais praticamente, mas você faz o quê? Você é detento, mas você não é condenado, você está aguardando a condenação. Uma vez condenado, você vai para a penitenciária cumprir a sua pena, uma vez que foi julgado o seu caso. Então, o inferno é uma espécie de casa de detenção. Você cometeu alguma coisa, você foi preso, você não foi condenado ainda, mas você está lá, você não está em liberdade, você está preso. Como eu disse, isso num país normal, né? No Brasil hoje em dia, só chegar ali, pedir um habeas corpus e todo mundo fica solto. Mas existe até algo chamado habeas corpus preventivo. Ou seja, você já pede um habeas corpus antes de ser preso. É marabalismo de justiça brasileira. Mas enfim, e uma vez que você é julgado, aí você vai então cumprir pena. Cumprimento de pena é no lago de fogo.
aguardar a condenação é o inferno. Ambos são ruins. Ambos têm aquelas semelhanças, fogo, escuridão, enfim, todas essas coisas estão presentes lá. O lago de fogo é o destino final e permanente para os não salvos. Todo não salvo, desde lá na época de Adão até o último, no final do milênio, todo não salvo, o destino final, definitivo, permanente deles é no lago de fogo. No momento, nesse exato momento, o inferno está assim de gente. Sabemos, por exemplo, que o homem rico está lá, sabemos que Judas está lá. Já o lago de fogo, sabe quantas pessoas tem no lago de fogo hoje? Zero, não tem ninguém. Exclusivo agora, quem for lá está exclusivo, mas ninguém vai para lá. O lago de fogo hoje está vazio. Ele existe? Existe, porque Jesus falou. Lembrando lá em Mateus, quando ele fala no julgamento das nações, quando nós estudamos isso algumas semanas atrás, ele falou, apartai-vos de mim, não vos conheço, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Fogo eterno é o lago de fogo, preparado. Então ele já está preparado, ele existe. Assim como o céu, Jesus falou, eu vou preparar lugar, a casa de meu pai, tem muitas moradas. Pois é, então o céu já está preparado, o lago de fogo também está preparado, só que ele está vazio. O lago de fogo hoje se encontra vazio. Os seus primeiros 2 ocupantes, olha a honra, vai ser o Micael, não estou brincando, vai ser o Micael não vai para lá, brincadeira, não brinque com isso, pastor. Os 2 ocupantes nós vamos ver lá em Apocalipse 19, versículo 20, onde nós lemos assim, e a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta, e adoraram a sua imagem. Estes 2 foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Pronto, aqui é a inauguração. O lago de fogo foi inaugurado com a besta, que é o anticristo, e o falso profeta. Então, o anticristo e a besta vão ser os primeiros ocupantes do lago de fogo. Tá? O outro ocupante a gente encontra em Apocalipse 20, versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta, e de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Então, os primeiros 3 ocupantes vão ser essa trindade satânica que nós também já vimos em estudos passados, que compõe a besta, que é o anticristo, o falso profeta e o diabo. Eles vão ser os primeiros. Depois deles, quem vai para lá? Lembra no julgamento das nações, logo depois do Armagedon e logo antes do milênio, o julgamento das nações, onde as nações vão ser julgadas de acordo com como trataram o povo de Deus durante a tribulação? Pois é, Jesus falou, apartai-vos de mim, não vos conheço, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Pronto, os próximos ocupantes, depois do falso profeta, a besta e o diabo, vão ser as nações, ou seja, as pessoas que tomaram partido com esse trio satânico, o anticristo, a besta e o falso profeta, o diabo, o falso profeta e o diabo, eles vão para o lago de fogo. E depois disso, só vai ter gente lá no final do milênio, no julgamento do grande trono branco, onde sim, todos os mortos vão ser ressuscitados, nós vimos isso semana passada, e eles vão então ser julgados e lançados no lago de fogo. Mas hoje ele está vazio, tá? Mas a ordem é justamente essa. Mas você veja então, como o inferno, tem muita gente no inferno hoje, que vão ficar no inferno até quando? Até o final do milênio. Aí eles vão sair do inferno e vão ser julgados no julgamento do grande trono branco, e aí vão para o lago de fogo. Então, por isso que a Bíblia fala que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Por quê? Porque todo mundo que morreu e está no inferno, vai para onde? No lago de fogo. Todo mundo que morrer e for para o inferno, aqui, vai para o lago de fogo. Por isso que a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Tá bom? Então, quando alguém vem falar que isso aqui não faz sentido, porque inferno, lago de fogo, a explicação é essa, tá? É perfeitamente entendível e lógico quando você vê pelo lado correto de toda a situação, tá bom? Então,